Diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estava ali assentado fariseus e doutores da lei que tinham vindo de toda a aldeia da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoai em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluias. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram ao Senhor, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua casa, diante da Tua palavra e na Tua presença. Bendito seja o Teu nome para sempre, que o Teu reino jamais tenha fim. Essa noite eu peço que o Senhor venha e governa sobre mim, governa sobre nós, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, governa sobre o nosso pensamento e sobre o nosso coração. Então todos saberão que é um Deus sobre nós, é um Deus que nos guia e é um Deus que fala conosco. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Jesus, Tu és o meu escudo e fortaleza, é o Senhor. O Senhor é a rocha onde os meus pés estão firmados. E a Tua palavra, os Teus mandamentos e os Teus estatutos estão claros diante dos meus olhos, e todo dia medito na Tua lei, para que o Teu nome seja exaltado sobre mim a cada dia, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Tome o seu assento. Glória a Deus. Você acredita que Deus vai falar com você essa noite? Eu creio nisso. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, no livro de Lucas, uma palavra tão conhecida, ao qual já preguei algumas vezes, mas o Senhor falou forte comigo em alguns aspectos dentro dessa palavra esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que naqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei que vinham de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Primeira coisa, a casa onde Jesus estava pregando, uma casa emprestada por alguém, uma casa onde Jesus chegou e uma grande multidão chegou junto com ele. Então ele entrou dentro dessa casa e começou a ministrar a palavra de Deus que vinha sobre a vida dele. E então uma grande multidão veio ter com ele, ao ponto de não caberem dentro da casa, ficar pelo lado de fora. Uma grande multidão que vinha para ouvir o que ele tinha a dizer, para ouvir a direção que ele tinha para entregar. E aqui eu quero começar a ministrar sobre a tua vida essa noite.
Existe uma coisa na nossa vida que é mais importante do que o ouro, do que a prata. Existe uma coisa que é mais importante na nossa vida, e isso se chama direcionamento de Deus. Quando somos direcionados por Ele, não tem nada e ninguém que nos faz recuar. Quando somos direcionados por Ele, nós temos a certeza, nós temos a convicção daquilo que recebemos. Por isso a multidão foi ter com Ele para ouvir a sua palavra e ser direcionado por Ele. Eu glorifico a Deus por você que está aqui essa noite, porque eu tenho certeza que essa noite o Senhor vai te dar uma direção para uma grande conquista, que o Senhor vai te dar uma direção para grandes coisas, e grandes portas se abrirão sobre a tua vida. Porque o Senhor, quando fala, Ele nos direciona para recebermos coisas grandes. O Senhor em todo tempo, Ele estava falando conosco. O problema é que nós não estamos aptos a ouvi-lo. Estamos distraídos, mas em todo tempo Ele fala nos dias de hoje. O problema é que muitos não querem estar na presença de Deus e tampouco obedecer a sua palavra, e por isso têm sofrido, padecido e chorado nesses dias terríveis. Mas a palavra do Senhor vai dizer que uma multidão veio ter com Ele, de todas as cidades vizinhas, para ouvir o seu direcionamento, o seu ensinamento, a sua palavra. Porque a palavra de Deus, meu irmão, pode acreditar, ela transforma, ela muda, ela edifica, ela nos dá força, ela abre a nossa visão, ela nos mostra o quão podemos caminhar, independente da situação. Nós entendemos que pela palavra dEle todas as coisas foram criadas. Pela palavra dEle nós fomos trago ao Evangelho de Cristo. Pela palavra dEle as correntes se quebraram um dia na nossa vida. Pela palavra dEle fomos libertos. Pela palavra dEle é que estamos aqui esta noite. Esse povo entendeu acerca disso. Mas havia algo ali. A virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Pastor, o que é virtude? Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia vai dizer que havia uma mulher há 12 anos sofrendo de fluxo de sangue. Quando entendeu que Jesus passava por ali, então ela vai no meio da multidão, e no meio da multidão ela toca na orla do seu vestido. Jesus para toda a comitiva que seguia ele e diz assim: ei, para, por quê? Porque alguém me tocou. E aí os discípulos vão dizer: Senhor, a multidão te oprime, e o Senhor disse que alguém te tocou. Ele disse: não, você não está entendendo, de mim saiu. A virtude é algo que vem do Senhor e transforma em cura. A virtude é algo que vem de Deus sobre nós e nos dá autoridade para curar. A virtude é algo que vem de Deus sobre nós para que nós possamos fazer milagres através do nome dEle. E aqui está dizendo que a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Eu não sei com que enfermidade você veio aqui essa noite, mas a virtude do meu Deus está neste lugar para curar a tua enfermidade. Eu creio no Deus da cura, eu creio no Deus que cura, e a virtude dele está aqui essa noite para curá-los. E a Bíblia vai dizer que então uma grande multidão dentro da casa ouvindo Jesus, e uma grande multidão do lado de fora, nas janelas e nas portas. Então chega um homem deitado numa cama, carregado por 4 amigos, e ele chega na porta e diz: eu quero entrar com ele, mas ele está deitado numa cama. Então aqueles que estão na porta vai dizer para ele: não, nós também queremos ouvir, nós também viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Sabe aquele ditado? Cada um com os seus problemas. Sabe aquele ditado lá do mundo? Cada um por si, Deus. Sabe aquele que diz que serve a Jesus, mas não faz nada por ninguém? Sabe aquele que diz que serve a Jesus, mas eu vou ouvir a palavra de Deus, mas se depender de mim, lá, não vai entrar para ver Jesus de forma nenhuma. São aqueles que ficam na porta, não entra, mas também não deixa ninguém entrar.
É aquele que fica na porta dizendo: você com seus problemas e eu com os meus. Meu irmão, não há evangelho nisso. Não há evangelho nisso. Evangelho é aquele que entendeu que precisa. Aquele que entendeu o evangelho é o que tem que morrer primeiro. Não entendi, pastor. Não. Aquele que entendeu o evangelho primeiro, esse se entrega primeiro, serve primeiro, lava o pé do outro primeiro, carrega a cama primeiro. Aquele que primeiro entende o evangelho se entrega primeiro. Ah, irmão, você não está entendendo. Se você entendeu o evangelho, meu irmão, você tem que se entregar primeiro. Se o outro for salvo, isso é minha vitória também. Se o outro conquista, eu também conquisto. Se o outro tem vitória, eu também tenho vitória. Porque esse é o evangelho da cruz. Esse é o evangelho de Cristo. Que eu tenho que lavar o pé do meu irmão primeiro. Se eu quero ser o primeiro, então eu tenho que ser o último. Se eu quero ser o maior, então eu tenho que servir o meu irmão primeiro. Mas aqui não vemos um evangelho assim. Há uma multidão dizendo assim, cada um com seu problema. E parece que as coisas, as portas se fecharam. Parece que a situação ficou complicada, porque ninguém consegue deixar o homem entrar. E ele está deitado numa cama no chão. E pode acreditar, meu irmão, quando ele está no chão, não há mais limite. Tudo que ele enxerga é porque ele já está no chão. E quando as pessoas já se verem caídas no chão, e deixa eu dizer uma coisa, o salmista vai dizer assim: olhai para o monte, da onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando ele deita no chão e não tem mais para onde ir, ele olha para cima e diz: ainda tem solução, é um telhado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que não importa como está a tua vida, meu irmão, não importa a situação difícil, sempre há uma forma de Deus agir, sempre há uma forma de Deus fazer algo. Você não pode desistir, sempre há uma forma de Deus mudar a situação. Você precisa olhar com os olhos espirituais, você precisa entender o que vem do Espírito, você precisa entender que Deus tem um escape para toda situação. Você precisa olhar com os olhos espirituais. Quando ele deita no chão, os amigos colocam ele no chão e dizem assim: não tem jeito. A multidão que está dizendo que serve a Jesus não quer deixar você entrar. Então ele olha e fala assim: me coloca lá em cima, porque eu vi que há uma solução. Ainda existe um telhado, e pelo telhado ninguém quer entrar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que pelo telhado, meu irmão, quem está tudo bem não quer entrar, ele quer entrar pela porta, ele quer ser aplaudido. Mas quem não tem condição de entrar pela porta, meu irmão, ele procura telhado, ele procura alguma coisa, ele procura algum jeito, mas o que ele quer é descer na presença do Senhor. Então eles levantam o paralítico, colocam ele lá em cima, e aí Jesus está ministrando no meio da multidão. Quanto menos ele espera, as telhas se abrem. Ele olha para cima, um paralítico lá em cima. E aí ele vai dizer assim, eles olham para baixo e vê Jesus lá embaixo. Jesus poderia ter dito para ele: ser curado, filho, desce daí, está maluco. Jesus não fez isso, sabe por quê? Porque Jesus não olha para a dificuldade que você tem, ele olha pelo tanto que você quer algo. Preste atenção no que eu vou dizer, meu irmão. Todo mundo quer alguma coisa. Temos que saber o quanto você quer. Você precisa saber o quanto você quer pagar preço, o quanto você está disposto a deixar algo por Cristo. Se eu disser para você, quem quer ter um encontro com Jesus, todos que estão aqui vão dizer que querem, porque ninguém deixou sua casa hoje para vir aqui e não ter um encontro com Deus. Todos querem. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todos querem ir para o céu. Se eu perguntar quem quer ir para o inferno, ninguém vai levantar a mão aqui dentro. Eu tenho certeza disso. Agora o que eu quero saber é o quanto você quer ir até Jesus. Porque querer todo mundo quer. Por que uns vão e outros não? Porque alguns querem mais do que outros. Todos querem. O quanto você quer é que determina aonde você vai chegar, meu irmão.
não é se você quer, é quanto você quer. Que preço você está disposto a pagar? Pastor, isso para mim é muito caro. Beleza, você pode ficar no meio da multidão. A Bíblia diz que havia 3 escalas de quem seguia Jesus. Primeiro, uma multidão de quase 5.000 pessoas. Segundo, 70 discípulos. Opa, já deu uma diminuída de 5.000 para 70. Depois, 12 apóstolos. De 70 já caiu para 12. E qual obstáculo ele pôs? Uma grande multidão. Aí ele vai dizer assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele ainda não tinha morrido na cruz, mas ele já estava pregando sobre a cruz. Por quê, pastor? Porque a cruz naquele tempo significava a maior humilhação que um homem poderia passar. Por isso Jesus morreu uma morte de cruz. Ele estava dizendo, quem quiser me seguir, então vai ter que ser humilhado, vai ter que se dispor à humilhação. Quem quiser me seguir, vai ter que se indispor com algumas pessoas, porque ele vai dizer, aquele que não deixar pai, mãe, irmão ou irmã por amor a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Ele estava dizendo assim, vai ter que se indispor com alguém. Alguém vai dizer para você, não vai, e aí você vai ter que dizer, peraí, eu vou ficar no meio dos 5.000, ou eu vou deixar, vou me indispor com algumas pessoas, deixar alguma coisa para trás, e talvez se humilhar para ir atrás de Cristo. Sabe qual que é o problema? Todos os 5.000 queriam Jesus, só 70 quis negar a si mesmo, e tomar sua cruz. Depois só 12 permaneceu tomando a sua cruz, sendo humilhado por amor a Cristo. Mas 5.000 queria. É isso que eu quero dizer para você. Você quer? O quanto você quer? Você está disposto a quê? A deixar o quê? Jesus não tem dó, irmão, de ninguém. Esquece esse negócio de dó. Ah, tadinho de mim. Não, esquece isso. Jesus não trata ninguém por choro. Não, Jesus não está nem aí para aquele que fica chororô. Ele se importa com aquele que tem atitude. E você precisa ter atitude de fé. Porque se ele se alegrasse com choro, Saul tinha sido salvo. Mas Saul chorou, e Deus falou, já te rejeitei. Não adianta chorar mais. Davi chorou, rolou no pó, e Deus falou, não, a tua sentença já foi dada, o teu filho vai morrer. Deus não está nem aí para quem chora, meu irmão. Deus se importa com aqueles que têm atitude de deixar algo. O evangelho começa deixando e não adquirindo coisas. O evangelho começa você negando a si mesmo e não aceitando coisas. Alguns vão dizer assim, eu aceitei entregar minha vida a Cristo. Não, você primeiro resolveu deixar a vida pecaminosa. O primeiro passo no evangelho é deixar coisas, não adquirir coisas. Vamos para voltar no texto, senão não vai dar tempo. E a Bíblia vai dizer assim, que então esse homem abre o telhado e Jesus não fica chorando, dizendo, coitado dele, ele não anda. Jesus disse para ele assim, desce ele aqui. Era mais fácil Jesus com saúde subir lá, ou dizer para ele, seja curado. Ele não fez nenhuma nem outra. Ele diz, quer milagre, filho? Desce aqui. E aqui eu quero pegar um gancho para falar algo para você, meu irmão. Quer viver milagre? Desce aos pés do Senhor. Porque o que tem de gente que acha que tem condição financeira, que tem amigos importantes, que tem contatos, vem de uma família conhecida, e acha que de narizinho em pé vai viver milagre, nunca você vai viver. Porque na presença do Senhor, meu irmão, tem que descer, tem que se prostrar, tem que se humilhar. Esse é o evangelho. Pastor, então eu não quero esse evangelho. Paciência, meu irmão, fica no meio dos 5.000 que são simpatizantes de Cristo.
mas que não deixou nada por ele, e nem estão dispostos a deixar. Isso vai mudar alguma coisa para mim? Não. Eu vou amar a tua vida do mesmo jeito, e Jesus também vai te amar do mesmo jeito, mas você nunca vai conseguir ver milagre como os 12 viram. Você nunca vai viver o sobrenatural que eles viveram. Você nunca vai olhar o monte da transfiguração e ver transfiguração. Você nunca vai ver paralítico andar, nem cego enxergar. Não, você nunca vai ver. E através de você não vai acontecer nada. Mas aquele que se entregou e se dispôs, meu irmão, esse vai viver coisas sobrenaturais. Alguns estão dizendo assim: você está vendo? Chega notícia no meu celular todo dia, irmão. É link que chega todo dia. Aí eu abro lá. Porque o anticristo está preparando a terra. Porque o anticristo vai se manifestar. Porque é o fim dos tempos, meu irmão. Toda vez que eu vejo isso, eu me alegro. E aí alguém vai dizer: você está ficando doido, pastor? Eu me alegro, porque se isso está acontecendo, é sinal que o Espírito também virá sobre toda a carne. E como eu sei em quem tenho crido, eu estou esperando o meu Jesus vir. E eu me alegro com isso. Porque se o meu Jesus está vindo, se está chegando o fim dos tempos, também está chegando o dia da unção, o dia do derramamento do Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia vai dizer que então eles descem com a corda aos pés de Jesus. Jesus olha para ele, Jesus começa a fazer algo espiritual, porque o meu Jesus, ele é espiritual. Alguém vai dizer assim: pastor, mas tudo que você fala é espiritual. É lógico, eu vivo pelo Espírito. E assim também era Jesus. Então Jesus, a primeira coisa que ele faz é sempre curar aquilo que é espiritual, porque o que a humanidade precisa de mais cura chama vida espiritual. É o que mais está destruído na nossa nação, são os preceitos bíblicos e os valores da palavra. A Bíblia vai dizer assim então, que Jesus, olhando para ele, diz: os teus pecados são perdoados. Mas não tem nenhuma cura maior do que essa. Não há cura maior do que essa. O meu Jesus olhar para mim e dizer assim: os teus pecados são perdoados. Não há nada maior do que isso. Por quê, pastor? Porque Jesus sempre vai curar o espiritual. Havia um cego, e o cego chegou até Jesus e disse para ele assim: eu quero ser curado. Ele disse: você quer ser curado? Ele disse: sim. Jesus então cospe no chão, e com a sua saliva ele faz um barro, um lodo. Tem gente que já estava de credo. Se fosse nos dias de hoje, muita gente não seria nem curado, irmão, porque olhar e falar: não, vai fazer isso comigo não. Mas Jesus cospe, a Bíblia diz que é isso que ele faz, e a sua saliva ele passa no lodo, faz um barro, passa no olho do cego, e diz para ele: abre os olhos, lava e abre os olhos. E quando ele abre os olhos, a Bíblia diz que o cego vê homens como árvores que andam. Jesus então estava mostrando o espiritual, porque Jesus, ele nunca erra. Então Jesus toca nos seus olhos de novo, e diz para ele: agora vê. Ele vê: agora eu vejo homens como verdadeiramente são. Quando ele cura a primeira vez, ele estava dizendo: eu quero mostrar o espiritual, porque ele nos compara como árvore, porque a árvore frutífera será recompensada e a árvore infrutífera será cortada. Ele vai dizer que nós devemos ser como árvores que dá fruto. Salmo 1, ele vai dizer assim, que devemos ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Então quando ele cura, ele está dizendo assim: primeiro eu vou te mostrar algo espiritual, depois eu te mostro algo físico. Quando esse homem desce aos pés de Jesus, Jesus diz para ele: os teus pecados te são perdoados. Então, como estavam ali fariseus, e fariseus, meu irmão, é aqueles que acham que entendem da lei, mas na verdade não entendem daquilo que é espiritual. É aqueles que entendem de escritura, mas não entendem como viver a escritura. É aquele que entende muito da teologia,
Não sou contra teologia, sou formado em teologia e amo teologia. Teologia significa estudo sobre Deus, e eu amo isso. Mas eu quero dizer no sentido de que foca só na palavra, mas não vive a palavra. E eu conheço muitos assim. Eles olham e falam assim: quem é ele para perdoar pecados? E a Bíblia diz que ele começa a razoar em vossos corações. Pastor, o que é isso? Ele está dizendo assim: eles começam a, no seu coração, olhar e dizer assim: ele não pode perdoar pecado, perdoa pecado é só Deus. Mas Jesus conhece antes mesmo que a palavra saia da nossa boca. Jesus disse: o que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Ora, para que saibais que eu sou filho de Deus, a ti eu te digo: levanta, toma a tua cama e vai para a tua. A Bíblia diz que o paralítico imediatamente colocou sobre os seus pés: pega a sua cama e vai sair. E aqui, meu irmão, acontece algo que eu sou apaixonado por essa passagem. Eu quero que você dobre sua atenção aqui. Por quê? Porque Jesus vai dar algumas ordens para o paralítico. Ele vai dizer para ele: pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele estava dizendo assim: não esqueça mais da onde eu te tirei. Ele está dizendo: eu poderia deixar essa cama e ir embora agora andando, mas ele está dizendo: eu quero que você fique com a cama. Eu quero que você não esqueça da onde eu te tirei. Eu quero que você seja grato àquilo que eu fiz. Eu quero que você olhe todo dia para esta cama. Coloque esta cama em um lugar de destaque, para que você olhe para ela todo dia e diz assim: eu sei que o meu Deus me tirou dali. Existem pessoas que jogaram fora a cama. Existem pessoas que olham: Cristo curou, libertou, livrou, restaurou, abriu porta de emprego, honrou financeiramente, deu um casamento abençoado. Agora ele dá as costas para o Senhor e nem sequer agradece a Deus por aquilo que Deus fez. São pessoas ingratas que jogaram fora a cama e não lembram de onde Deus o tirou. Jesus está dizendo: pega a cama, não vai deixar ela para trás não, filho, leva para a tua casa. Ele está dizendo assim: não vai agradecer e festejar em outro lugar, não, vai para a tua. Ele está dizendo assim: quando você era paralítico, até as coisas mais simples a tua família fazia. Agora que está andando, vai honrar eles na tua casa. Aprenda a honrar a tua casa. Aprenda a honrar a tua família. Aprenda a honrar os teus pais. Aprenda a honrar a tua mãe. Aprenda a honrar os teus filhos, que no tempo da necessidade choraram com você. Aprenda a honrar teu esposo, que no dia que não tinha, só tinha ovo para comer, ele estava lá, ela estava lá com você. Mas agora que as coisas melhorou, você quer festejar com um amigo. Não, primeiro a tua casa, né? Aprenda a honrar. Jesus está dizendo: pega a tua cama e vai para a tua. Ele está dizendo: nunca esqueça de onde eu te tirei. E sempre honra a tua família. Mas para a gente terminar essa mensagem, a Bíblia vai dizer assim: que então esse paralítico agora vai sair para ir embora. Mas ele não saiu pelo telhado, irmão. Ele saiu porque não faz sentido ele sair pelo telhado. Ele saiu mas ninguém deixava ele entrar, irmão, quando ele chegou. Mas para sair, eles deixaram. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, irmão, para você, que não importa a dificuldade que você tem para chegar na presença de Deus, pague o preço, porque depois que você chegar na presença de Deus, todos verão a glória de Deus sobre a tua vida, meu. E ainda que não deixaram você entrar, para você sair, eles vão ter que abrir espaço para ver um milagre acontecendo na tua vida.
Ainda que todo mundo olhou para vocês e disse assim: não, é só paralítico. Agora eles têm que ver o homem não mais paralítico, mas com um milagre nas costas, dizendo: Deus fez um milagre na minha vida. E ele passa no meio do povo dizendo: eu vi Jesus, ele me curou. E a Bíblia diz que o milagre correu por toda a vizinhança. O senhor quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que tem pessoas esta noite que Deus vai fazer grandes milagres, mas não é para engrandecer quem saiu com a cama, é para engrandecer quem o tirou da cama. Porque a Bíblia diz que a fama de Jesus propagava não de quem foi curado, mas de quem o curou. Ah, mas precisa ter dado um glória. Eu vou falar para você de novo em nome de Jesus. Um milagre vai acontecer na tua vida ainda esta semana, se você crer. Mas eu quero que você entenda que não é para a tua glória, é para a glória de Jesus, é para que o nome dele seja engrandecido. Eu creio nisso, eu creio no Deus de milagre. Por isso essa noite eu quero orar por tua vida.